Pois é, estamos de volta para o nosso segundo vídeo e tocando no assunto da educação brasileira, que a gente começou exatamente falando da colonização, como os portugueses chegaram aqui em 1500, que eles já tinham, como eles fizeram de 1500 até 1529, 1530, deixando poucas pessoas aqui, e só começou o período de colonização em 1529, 1530. E é evidente que, nesse período, o rei de Portugal pensou de como faria. Tá? Nós temos uma nova colônia, lá mandar os degredados, quem está devendo alguma coisa, para no máximo, vamos fazer ele gerar riqueza para a coroa e eles podem também se redimir e a partir daí ser um novo aporte para eles e também para Portugal. Como a gente lembrou aqui, os jesuítas chegam aqui em 1549. E com a chegada dos primeiros padres jesuítas, inaugurando uma fase que haveria de deixar marcas profundas na cultura e civilização no país. Movido por intenso sentimento religioso de propagação da fé cristã, durante mais de 200 anos, vejam só, 200 anos, os jesuítas foram praticamente os únicos educadores do Brasil. Já pensou 200 anos de dominação? Uma educação focada exclusivamente na catequização. Foi assim que nasceu o embrião do ensino brasileiro em 1549, quando os primeiros jesuítas desembarcaram na Bahia. A educação pensada pela Igreja Católica, que mantinha uma relação estreita com o governo de Portugal, tinha como objetivo converter a alma do índio brasileiro à fé cristã. É evidente que para os índios a educação era só na fé cristã. Para os filhos dos colonos e os já nascidos aqui depois, era uma educação diferenciada. Eles iam ter espanhol, francês, latim, iam ter a língua portuguesa e o tupi-guarani, que já começava a ser desenvolvido por eles. Então, a retórica, que é a fala, entender bem os números e saber bem diferenciar uma coisa da outra, né? Mas para os índios era que mantinha uma relação estreita com o governo de Portugal, que tinha como objetivo converter a alma do índio brasileiro à fé cristã. Era converter a escravidão também. Claro, para que o índio fosse a mão de obra baratíssima. Havia uma divisão clara de ensino. As aulas lecionadas para os índios ocorriam em escolas improvisadas, construídas pelos próprios indígenas nas chamadas missões, quando os padres saíam pelas aldeias, já que os filhos dos colonos recebiam conhecimento nos colégios locais, mais dos investimentos mais pesados. E quem construía esses colégios? Os índios, forçados a trabalhar sob o domínio dos portugueses ali. Os índios que teriam que dar a mão de obra deles ali naquele período. Então, vocês estão vendo bem aí, havia uma divisão clara de ensino. Ó, dividia no meio aqui, ó. Para lá, para cá um jeito, para esse outro lado outro jeito. As aulas lecionadas para os índios ocorriam em escolas improvisadas. As latadas que a gente chama hoje. Nas latadas. Nas chamadas missões, quando os padres saíam nas missões. Já os filhos dos colonos
Recebia o conhecimento nos colégios, mais estruturado, por conta do investimento mais pesado, né? Os índios são papel em branco. Escreveu certa vez o líder jesuíta no Brasil, o padre Manuel de Nóbrega. Olha, o índio é um papel em branco. A gente pode riscar nele aqui, ó. O homem é um papel em branco, nós vamos riscar nele aqui, ó. Vamos escrever a história neles a partir desse momento. Quando ele disse que o índio era um papel em branco, é assim, vamos dominar, eles não têm história. Eles estavam ignorando as histórias dos índios, a cultura do índio, os deuses do índio cantava, de como o índio colhia, de como ele vivia, de como ele se relacionava, como era o modo governamental deles, eles estavam ignorando. Ele mandou simplesmente dizer, o padre Manuel de Nóbrega, o índio é um papel em branco. Um papel em branco, você pega um papel em branco, aqui ó, aí depois você pode fazer o que quiser em branco, né? Mexi em alguma coisa aqui, mas está tudo tranquilo. Vamos lá. Ele disse que o índio era um papel em branco e que... Vamos voltar aqui um pouquinho para poder desenvolver bem melhor. O que é que o Manuel da Nóbrega ia dizer? Então, se vocês... alguma coisa aqui, ela vai sair. Índio, está escrito aqui, índio, não vai dar para ver que fica muito ofuscado na câmera. Fica muito ofuscado. Ele disse que o índio era um papel em branco e pronto, mandou dizer para o reinado de Portugal lá. E com isso, foram ganhando terreno. Em outra ponta da educação, com um atendimento diferenciado, estavam os filhos dos portugueses, os descendentes de europeus. Também frequentavam as aulas dos jesuítas, mas recebiam um ensinamento mais aprofundado, inclusive de outras matérias, que eu já falei anteriormente. Então, não foi fácil para a comunidade indígena, porque o entendimento dos irmãos jesuítas, segundo o Manuel da Nóbrega, é que o nosso índio era um papel em branco. Com isso, eles poderiam catequizar ele, tornar ele um ser como se fosse um europeu e ter o domínio e ter a mão de obra escrava dele. Mas não foi fácil. Os índios não aceitaram a escravidão com facilidade, como os negros não aceitaram. Isso é uma grande falácia dizer que os negros aceitaram a escravidão com facilidade. Lutaram, morreram, foram chicoteados, mas não aceitaram a escravidão com facilidade de maneira alguma. Então, recapitulando aqui com vocês, os portugueses, eu faço aula assim, repetindo, porque é a história da educação brasileira. Quando o Brasil oficialmente é descoberto aos olhos do mundo, em 1500. Cabral chega com sua frota aqui, pá, aí descobriu, aí aquele negócio, domina o índio, faz amizade ou alguma coisa assim, 1500. Deixou
alguns aqui, volta, demarca espaço, volta, aí Pero Vaz de Caminha faz a cartazinha, a carta de Pero, a carta tão famosa, que a gente ainda vai falar mais na frente nessa aula, e depois, na sequência, passos-se aí, ó, uma década, 1510, 1520, quando ia completar a terceira década após o descobrimento do Brasil, aí começa a chegar o que chamava-se a povoação. Vamos povoar agora a colônia que nós denominamos Brasil. Aí começa. Vamos relativa aqui, vai botar 1530, 1540, 10 anos, 1549, aí então 19 anos depois de estarem aqui, é quando chegam os padres jesuítas. Por quê? Porque nesse período, os colonos que tinham filhos, que chegaram aqui sem filhos, já tinham filhos. Por que demoraram tanto? Tudo pensado. Tudo de caso pensado aqui, ó. Por que não, quando chegou a povoação em 1529, já não veio para a educação? Não vieram. Pode até vindo alguns padres, mas para a educação não. Só veio para instalar a educação e com o meio de catequizar os índios em 1549, que é 19 anos, 19 a 20 anos após a povoação, que quando começa a povoação, 1500 o descobrimento, 1529 e 30, a povoação, em 1549, os jesuítas desembarcam aqui para fundar as primeiras escolas e aplicar aulas, a base da catequização. Aí o Antônio Nobre, aí o padre Nóbrega lá vai dizer, olha, manda uma carta para o rei de Portugal, vai dizer, o índio este Sevícola é um papel em branco. Ele vai dizer que o índio é um papel em branco. E vão, aos poucos, construindo escolas e mais escolas e aplicando a sua educação e também na economia deles. Porque os jesuítas também, além de crescer, fazer grana para a coroa, eles queriam também, economicamente, como de fato eles cresceram. Cresceram de forma econômica e fizeram o que era necessário com a coroa. Mas mesmo assim, lá na frente, a coroa, em um outro período, vai se sentir traída pelos jesuítas e vai expulsar os jesuítas do território brasileiro. Aí fica a pergunta. Quando os jesuítas foram expulsos, que será outro assunto que vamos debater ainda aqui nessa aula, é um outro questionamento muito sério de como o Marquês de Pombal, se é 200 anos depois, 1549, né? 1549, dá 1749. Da 1749, que é 200 anos, quando o Marquês de Pombal vira o primeiro-ministro, vira o todo-poderoso, mas ele só vai tomar uma decisão tempo depois, mas foram 200 anos aí de domínio dos portugueses, nesse período bem aí. Portanto, no nosso segundo bloco, aqui no nosso terceiro bloco,
a gente continua falando. É só esperar que a gente volta um instante.